Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, está assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez no Teu grande e santo nome. Senhor, nós estamos aqui pedindo que a Tua misericórdia se derrame nos nossos corações. Senhor, nós carecemos de Ti, carecemos da Tua palavra para alimentar a nossa alma, para nos vivificar, nos curar, nos transformar. Senhor, nós necessitamos que o trabalho da Tua palavra seja eficaz no nosso coração nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, seguindo ainda nesse tema sobre a terapia da vida devocional, nós entramos aqui nesse capítulo 12 da Epístola aos Romanos, e aqui nós podemos ver alguns pontos muito importantes nesses dois versículos. Eu gostaria de olhar detalhes com vocês aqui, alguns pontos que são importantes dentro de tudo que nós temos falado aqui e tudo ainda que precisamos falar. Veja que Paulo, ele inicia da seguinte forma: rogo-vos, rogo-vos. Meus irmãos, deixa eu colocar uma nota sobre essa frase, rogo-vos. Dentro da teologia cristã, na linguagem neotestamentária do texto grego, o qual foi escrito todo o Novo Testamento, essa expressão rogo-vos é uma expressão muito forte. Geralmente esta expressão ela é usada com uma tônica de um forte clamor. É um pedido de urgência. Nessa palavra rogo-vos está inserido um sentimento de urgência, um clamor de desespero. Sempre que você encontrar essa expressão, você tem que perceber a seriedade naquilo que está dentro do seu contexto. Então, quando Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, e ele insere ainda, pelas misericórdias de Deus, o que significa que aquilo que ele vai dizer é de extrema seriedade. Então ele vai dizer que apresenteis. Aqui nós vamos olhar essa primeira palavra, apresenteis. Na Epístola aos Romanos, nós vamos encontrar pelo menos 6 referências aonde se encontra essa expressão, apresenteis. Eu quero ler apenas uma que está aqui, no capítulo 6, e o versículo 13, que diz assim: ofereçais cada um os membros do seu corpo, e não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, os membros do vosso corpo, a Deus como instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. Você pode perceber que esse versículo 13, ele é o conteúdo dessa frase que você encontra aqui,
apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Ele coloca um paradoxo aqui no versículo 13 do capítulo 6. Por um lado, ou nós oferecemos o nosso corpo ao pecado, como instrumento do pecado, ou oferecemos o nosso corpo como instrumento a Deus. E esse é o assunto que nós estamos estudando. Por que muitas pessoas hoje, mesmo sendo cristãs, e não é todo o caso, é claro, porque cada situação tem uma realidade contextual por detrás. Quantas pessoas que na vida adulta passaram a sofrer de doenças psicossomáticas? Quantas pessoas que na fase adulta se descobriram depressivas? Pessoas com transtorno obsessivo, compulsivo, pessoas com transtorno bipolar. Isso quer dizer, essas doenças, elas foram como que amadurecendo dentro da vida dessa pessoa. E chega um momento que ela encontra um gatilho, e esse gatilho vai provocar essa doença. Como eu tenho dito até aqui, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então agora, o que é importante? É nós conhecermos o tratamento bíblico, o tratamento espiritual. Como vencer isso, irmãos? Como nós podemos vencer esses transtornos que nos minimizam, que nos esmagam, que tripudiam com as nossas emoções? Então aqui, Paulo vai colocar algo, e eu quero tratar desse ponto, porque é muito importante. Porque trata dessa questão devocional da nossa vida. Um dos grandes problemas hoje na espiritualidade cristã é que os cristãos não estão entendendo o valor da vida devocional. Não estão compreendendo. Qual a importância de você ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus? Muitos cristãos não têm entendido o que é o seu testemunho nesse mundo, com todas as complexidades da vida, mas você manter o testemunho de uma vida cristã num plano mais alto. Não viver na mediocridade, não viver um cristianismo de aparência, um cristianismo religioso, um cristianismo caracterizado por espiritualismo e não por espiritualidade. Amados irmãos, aqui Paulo coloca essa nota tão importante: oferecer os nossos corpos. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Se você observar todo esse versículo primeiro, Paulo está dizendo que o nosso corpo precisa ser um culto a Deus. Isso quer dizer que antes de chegarmos aqui, de maneira congregacional, e ministrarmos a Deus um culto, é importante que, em primeiro lugar, a minha vida seja um culto. Porque nós temos uma ideia de que Deus precisa de algo que esteja em nós. Nós temos que livrar do pensamento de acharmos que Deus tem alguma coisa boa para encontrar em nós. Porque quando Deus busca algo em nós, Ele busca aquilo que é Cristo, aquilo que é de Cristo, que está em nós. Por isso Cristo tem que ser a nossa vida. Cristo tem que ser a nossa vida. Como eu disse ontem para os irmãos, quando lemos Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Para que eu tenha Cristo como vida, eu tenho que experimentar o caminho da cruz, o trabalho da cruz, a vida de cruz. Sem isso, eu nunca vou ter Cristo como minha vida. O que Deus busca em nós, irmãos? Habilidades, conhecimento, experiência. Deus busca em nós aquilo que é Cristo. O que reside de Cristo na minha vida? Irmãos, as nossas comunidades espalhadas pelo Brasil e por muitos lugares, o que nós temos buscado, eu digo especialmente nesses últimos 25 anos, é viver uma igreja bíblica. Não é ter locais de reuniões,
Eu digo para vocês, Deus não busca o cristianismo. Deus não está em busca do cristianismo. Deus está em busca do seu Filho em nós. A sua pessoa e obra. A centralidade de Deus é Cristo. A universalidade de Deus é Cristo. O propósito eterno de Deus é Cristo. É isso que Deus busca. Então nós temos que nos livrar dessa ideia de que nós temos algo para oferecer a Deus. A única forma de nós podermos oferecer algo a Deus é se Cristo é a nossa vida. Se Cristo é o nosso viver. Se Cristo é o nosso amor. Se Cristo está no nosso serviço. Não é como Marta, como vimos ontem, que ela foi fazer uma grande obra ali na sua casa, oferecendo o seu serviço, porém de maneira estressada, mentalmente perturbada. Nós precisamos entender que o nosso corpo precisa ser um culto a Deus. Sabe por quê, irmãos? Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7, se você vê em todos esses capítulos, você vai perceber que diante de Deus existe uma miríade, ou por que não dizer miríades de anjos, que estão em torno dele cantando, Santo, 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 é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ao nosso Deus, que está sentado no trono, pertence a salvação. Os anjos estão incessantemente o adorando. Então, por que Deus se interessaria pelo nosso culto? Por uma única razão. Porque o nosso culto precisa ter a tônica da graça, da misericórdia de Deus. Virtudes, atributos de Deus que os anjos não experimentam e nunca vão experimentar. Os anjos não experimentaram o que é a graça. Os anjos jamais poderão experimentar o que é a misericórdia. Nós sim, experimentamos o que é a graça, o que é a misericórdia. A graça é Deus dar aquilo que nós não merecíamos, e a misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecíamos. Isto é graça, isso é misericórdia, os anjos não conhecem. Então quando nós falamos de culto, nós temos que pensar em tudo isso. Porque eu posso chegar aqui, meus irmãos, posso pregar, eu posso cantar, mas o quanto da minha vida é um culto mesmo a Deus? O quanto eu realmente estou oferecendo o meu corpo? Porque o que você lê em João 4, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, ele diz algo que é extremamente importante sobre essa questão de culto. Que ele diz que o Pai procura adoradores. Por que Deus não procura adoração? Sabe por que Deus não procura adoração? Porque Ele já tem uma adoração santa diante dEle. O que Deus procura é adoradores. Aquilo que a carta aos Efésios vai nos mostrar, o louvor à glória da sua graça. Mas para que haja isso, a minha vida precisa ser um culto. Você precisa, eu e você precisamos nos desintoxicar. Nós precisamos de uma libertação dessas neuras, dessas doenças psicossomáticas, que deformam a nossa espiritualidade, que deformam os nossos relacionamentos, que invalida a nossa fé. Nossa vida precisa ser um culto a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo atacados por dardos inflamados do maligno, como está em Efésios capítulo 6. Quantos dardos vêm sobre a sua mente? E a primeira fase, a primeira área, o primeiro campo de batalha espiritual é na nossa mente. Escute isso, é na nossa mente. É aqui que ocorrem as primeiras batalhas. E cada um de nós temos uma disposição. Cada um de nós temos um histórico de feridas, de dores, que envolve abandonos, abusos, traumas, perdas, decepções, frustrações. Cada um de nós aqui.
Cada um de nós temos os nossos limites emocionais. Alguns possuem uma fragilidade emocional para lidar com essas crises, com esses gatilhos, com essas doenças. Aquilo que a neurociência chama de janelas da mente. Aquelas 3 janelas. Tem a janela neutra, onde estão todas as nossas informações e conhecimentos, sejam acadêmicos, seja o que for. Tudo que gira em torno de conhecimento, de habilidades, estão aqui nas janelas, ou na janela neutra. Existem também as experiências boas da vida, o nascimento de um filho, o dia do seu casamento, o dia que você adquiriu um bem. Todas as experiências boas estão numa outra janela, que é chamada a janela light, luz, em inglês, light. E por último, existe uma outra janela que a neurociência define como a killer. Nessa janela estão todas as experiências ruins, todos os traumas, todas as feridas. Todos nós temos isso, irmãos. Aqui na janela killer, killer vem de assassino em inglês. E aí estão essas experiências. Sabe o que faz essas janelas abrir? Os gatilhos, especialmente a janela killer. Então nós temos gatilhos. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração, que Ele possa nos ajudar a conhecer os limites das nossas emoções, porque do contrário, nós podemos ficar sempre engatinhando, sempre tentando avançar, e não vamos nunca chegar a essa plenitude da maturidade espiritual. Meus irmãos e irmãs, a vida cristã é ascensional. Eu vou repetir isso mais uma vez. A vida cristã é ascensional. Se você percebe que você não está tendo um caminhar ascensional, existe algo extremamente sério que está ocorrendo com a sua vida. Se você percebe que não existe avanços no sentido ascensional, eu digo para você, você precisa de ajuda com urgência. Então voltemos aqui. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Aqui eu quero que você note essa palavra sacrifício, porque o sentido dessa palavra é holocausto. O sacrifício aqui nesse texto é a palavra holocausto, é uma transliteração da palavra holocausto do hebraico. Sabe o que é isso? O holocausto é o sacrifício que deveria ser todo queimado. Todo queimado. E a sua fumaça era como uma forma de adoração aceitável diante de Deus. Sabe o que Paulo está descrevendo aqui? Nossa vida precisa ter essa fumaça, esse perfume diante de Deus. É o que ele está dizendo exatamente aqui. Porque o holocausto, ele tinha que ser todo queimado, todo oferecido. Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa. Nossa vida, ela precisa ser toda oferecida a Deus. Toda oferecida a Deus. Você se lembra, lá em Atos 20, no versículo 24, Paulo faz uma declaração linda, ele diz assim: em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Amados irmãos, Paulo recebeu uma sentença de que ele poderia, ou ele estaria indo para Jerusalém, era a terceira viagem missionária, e ele seria preso. Então, quando todos estavam ali perturbados com essa palavra sobre a vida de Paulo, ele fez uma linda declaração, ele disse: em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Este é o ponto, irmãos. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Eu creio que esse texto precisa falar alto no meu e no teu coração.
Amados irmãos, será que nós não temos considerado a nossa vida preciosa para nós mesmos? Porque quando você considera a sua vida preciosa para si mesmo, sabe o que você indiretamente está dizendo? O que Jesus foi fazer na cruz por mim? Ele não precisava ter morrido aquela morte por mim. Não precisava ter deixado o seu trono de glória. Ele não precisava ir até aquela cruz, horrenda cruz. Você já estudou sobre o ritual da crucificação? É a coisa mais horrível de se imaginar. O que aconteceu com nosso Senhor, desde o momento que ele foi entregue por Pilatos para ser levado ao Calvário, havia um ritual, o ritual da crucificação. Muitos historiadores disseram e escreveram: nunca se havia inventado uma forma mais cruel de punição para o ser humano como a crucificação. Essa foi a morte do nosso Senhor. Será que foi em vão, irmãos? Será que Ele morreu? Ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, naquela cruz, para que eu e você nos tornássemos cristãos superficiais? Para que nós nos tornássemos cristãos religiosos? Será que tudo o que Ele fez, Ele enfrentou o mundo, a carne, o diabo, a morte, o inferno, por nós, e os venceu todos por nós? Será que tudo o que Ele fez foi para que eu me tornasse um cristão, cujo corpo é um culto ao mundo, é um corpo que está sendo conformado com o mundo? Porque a mensagem é muito clara: não vos conformeis, não entreis no padrão, não entreis na forma, no modelo do mundo. Será que nós não conseguimos refletir a seriedade disso? Quando você estuda a história dos cristãos primitivos, eles morreram por essa verdade. Hoje nós não somos desafiados a morrer por essa verdade, nós somos desafiados a viver por essa verdade, a manter o testemunho por essa verdade, a oferecer nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, por causa dessa verdade. E o contrário de tudo isso, é que nós, irmãos, podemos estar retardando o maravilhoso mover que Deus prometeu fazer na sua igreja antes da sua volta. Antes da volta de Cristo, Ele prometeu um grandioso derramar do Espírito Santo. Em que sentido? Nós sabemos que o Espírito já foi derramado, o Espírito Santo já foi dado, mas é aquilo que está profetizado lá no livro de Joel, a chuva seródia, a chuva da última colheita. É essa chuva. É um revestimento para que a igreja possa enfrentar esses dias finais. Eu digo para vocês, um cristão cuja vida tem sido dentro da forma do mundo, ele não vai subsistir ao governo do anticristo. Um cristão cuja vida não tem sido um culto agradável a Deus, não vai subsistir a apostasia desse tempo. Vai se perder na negligência, na frieza, na indiferença, como aquelas virgens nécias. O Senhor está com seus céus abertos para falar a nós nessa noite. Pode ser que para muitos aqui seja uma noite de conserto, seja uma noite de restauração, seja uma noite de você estar aos pés do Senhor e rasgar seu coração e pedir a Ele perdão e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho oferecido o meu corpo como um culto a Ti. Eu tenho oferecido o meu corpo como um culto aos prazeres, à minha carne, aos meus deleites. Eu tenho oferecido o meu corpo para ser um corpo mundano. Isso é algo muito sério, meus amados irmãos e irmãs. Olha essa outra palavra que ele diz: sacrifício agradável. Essa palavra agradável, ela traz o sentido de aceitável. O sentido dessa palavra, a tradução dela do texto original é aceitável.
Ocorre 3 vezes aqui nessa epístola. A segunda vez está aqui no versículo 2, quando diz: para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E a última, no capítulo 14, o versículo 18, quando diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amados irmãos, prestem bastante atenção nessa frase: aquele que deste modo serve a Cristo. Essa palavra serve, ela vem de um vocábulo no latim que é latreia. Essa palavra latreia é a palavra culto. Nossa vida precisa ser um culto agradável ao Senhor. Se você observar aqui, a ênfase está no mesmo sentido que encontramos em Romanos 12. Nossa vida tem que ser um culto aceitável. O que quer dizer, irmãos? Que pode acontecer de nós ofertarmos um culto e Deus não receber o meu corpo não ser aceitável. Estamos aqui numa congregação, numa comunidade, estamos aqui todos adorando o Senhor. Agora eu te pergunto, o quanto dessa adoração Deus aceitou? Possivelmente Ele não aceitou o meu culto, mas eu estou no meio do louvor, eu estou adorando, eu estou servindo. Porque Deus, Ele não recebe, não é um amontoado de coisas. Ele recebe o culto de cada um de forma individual. Porque é importante você abrir sua Bíblia e ler em Apocalipse e ver o grande cântico dos anjos diante de Deus. Porém o nosso é diferente, irmãos. O nosso é totalmente diferente. Porque quando Deus recebe aqui o culto, Ele não recebe uma fumaça só. Ele recebe o perfume de cada um aqui de maneira individual. Porque seria muito fácil, irmãos, eu ter uma vida torta, uma vida promíscua, eu faço do meu corpo um sacrifício de trevas, mas eu estou aqui no meio da congregação, eu estou adorando, eu estou chorando, eu estou emocionado, e aí eu saio na porta ali e digo para os irmãos: foi lindo o culto foi maravilhoso. Será que Deus está dizendo que o culto foi maravilhoso? Pode ser que Deus olhe para mim e diga: o seu culto foi um culto de trevas. Então nós não podemos nos esconder dentro do culto da adoração. Deus recebe a adoração de maneira individual de cada um. Não existe um lugar na Bíblia que você vai encontrar uma base doutrinária que exponha esse assunto de uma forma diferente. Quando o povo de Deus celebrava de uma maneira congregacional, e havia um coração correto, isso era algo extraordinário, era algo extremamente poderoso. Mas quando havia um só coração na assembleia, quando havia um povo consagrado ao Senhor, mas mesmo assim, num ambiente desse, não é lugar para que eu possa me esconder, quando de fato, a minha vida tem sido uma vida de corrupção. Eu tenho vivido para mim mesmo, eu tenho procurado ser um cristão frio, indiferente, que não ama o Senhor, que não ama a sua palavra, não ama a sua igreja, que não preza a habitação do Espírito. Eu vivo de qualquer forma. Que tipo de culto eu sou para Deus? Mas eu vou para o culto, eu celebro no meio dos irmãos. Será que Deus recebeu o meu culto? Não. Lembre-se, Deus procura o adorador. Deus procura cada um individualmente. Então, muito cuidado com a sua interpretação sobre isso. Aí ele vai dizer aqui o terceiro ponto, sobre o culto racional. Essa palavra racional é uma palavra que vem da filosofia grega, que fala de razão, que fala de lógica. Traz o sentido de uma espiritualidade que está relacionada com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos afetos. Interessante isso. Porque, de fato, a verdadeira adoração é em espírito e é em verdade. O que quer dizer isso? Então vamos juntar essas duas verdades. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e tem que ter realidade. Escute bem, aqui está o culto racional. Como que a adoração em espírito e verdade pode se tornar no culto racional? Aí nós temos que lembrar que a alma é a sede dos nossos afetos, das nossas emoções.
Porque agora é o Espírito comandando a alma na adoração. Mas como que o Espírito vai comandar uma alma na adoração se essa alma está doente? Se essa alma está com sintoma de incredulidade por causa de transtornos emocionais? Como é que o Espírito vai levar essa adoração, ou vai expressar essa adoração sobre a nossa vontade, quando a nossa vontade está inclinada para o mal? Lembra as 3 faculdades da alma: mente, que é a faculdade mais elevada da alma, vontade e emoções. Mas a adoração, o Espírito, é a parte mais profunda do nosso ser, é a parte espiritual do nosso ser. É no Espírito que se manifesta a voz de Deus, é no Espírito que nós temos consciência de toda a realidade espiritual, é no Espírito que está a comunhão do Espírito no nosso espírito, porque as 3 faculdades do Espírito são consciência, intuição e comunhão. E é aqui que a verdadeira adoração é gerada, é produzida, é expressada. Mas ela sai de um coração rendido, no Espírito, de um homem quebrantado, no Espírito, de uma mulher rendida e quebrantada, no Espírito. Mas para que isso se torne uma expressão pública, se passa ou envolve-se a nossa alma por meio das nossas emoções, da nossa mente e da nossa vontade. É isso que ele está falando aqui. Esse é o culto racional. Esse é o culto com realidade espiritual. Esse é o verdadeiro culto. Nunca vamos oferecer a Deus um culto racional se os nossos corpos não forem um sacrifício aceitável diante de Deus. Se a nossa mente está entulhada de quinquilharias que nos oprimem, que governam os nossos afetos, que distorcem a nossa visão, que gera incredulidade, é impossível. Vamos avançar um pouco mais aqui, irmãos. Aqui, sobre esse culto racional, eu quero colocar 3 frases importantes aqui. Veja logo mais embaixo, diz assim: e não vos conformeis com este século, com este mundo. É uma outra forma de Paulo dizer assim: não vos ajusteis à cultura, não vos ajuste, não entre no molde, não entre no padrão da cultura do mundo, não ter a mente e o caráter do mundo. Meus irmãos, essa tem sido uma grande, uma terrível batalha, porque os cristãos, eles estão perdendo a identidade celestial, eles estão buscando ter uma identidade terrenal, não somente no terreno no sentido simples da palavra, mas no sentido espiritual da palavra, mundano. Muitos cultos hoje estão cheios de apetrechos, porque Cristo só não basta. Muitos cristãos hoje têm uma consciência completamente mundana, eles perderam a conexão com o sagrado, eles perderam a conexão com o que é celestial. Meus irmãos e irmãs, nós fomos criados para a eternidade. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, no novo nascimento, nessa nova criação, nós fomos gerados para a eternidade. Nós precisamos ter esse senso de pertencimento eterno reinando no nosso coração. Se os irmãos não entenderam isso, então não entenderam nada do Evangelho. Nós precisamos abraçar essa verdade. Você tem que dizer para você mesmo, na luz do Senhor: eu sou uma nova criatura, eu fui criado para a eternidade é o meu destino eterno. Isso é muito sério, irmãos. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis, aqui, isso é muito sério. Essa palavra aqui, ela vem de um vocábulo grego que traz a tradução de um esquema. Um esquema. No texto grego, a palavra é esquematizo, da onde vem justamente o que eu estou dizendo, esquema. Vamos entender isso aqui. Porque essa palavra esquematizo fala de aparência. A aparência do mundo. O esquema do mundo, a aparência do mundo.
Isso é muito sério, irmãos. Muito, muito sério. Forma. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos estudar essa palavra aqui, porque ela foi muito bem colocada por Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 31. Está assim: e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Vamos estudar cada palavra aqui. Quando ele diz, os que se utilizam do mundo, escute o que eu vou te dizer, a palavra mundo aqui, escute bem, fala de uma entidade espiritual. Sempre, quando nós estivermos estudando a palavra mundo, sobre esse aspecto, sempre os textos vão apontar para uma entidade espiritual. Aí diz, os que se utilizam do mundo como se dele não usasse. A palavra usasse aqui, o sentido dela no texto original é usar de forma excessiva, usar de uma maneira errada, ser esgotado ou ser consumido pelo mau uso. Ah, irmãos, nós podíamos parar só sobre essa palavra, porque essa palavra aqui, ela perscruta o nosso coração. Vamos voltar para o mundo do narcisismo digital, esse mundo digital hoje, que tem se tornado de alguma forma uma peça importante na implantação do governo do anticristo. Você já percebeu que o seu celular é uma parte do seu corpo fora do seu corpo? Já percebeu? Hoje todos nós precisamos admitir isso, o celular é uma parte do meu corpo fora de mim. Você pode esquecer sua Bíblia em qualquer lugar, você não se importa, mas se você esqueceu o seu celular em algum lugar e você não levar, para você ter uma ideia, os estudiosos, eles têm dito que a dependência de celular hoje, tecnologia digital, tem o mesmo efeito no cérebro da dependência da cocaína. Eu vou repetir isso. Vou citar até o nome do livro e do autor, onde está isso. Tony Hayken, um jornalista americano, escreveu um livro, 12 maneiras como o celular pode estar influenciando a sua vida. Ele diz isso. O efeito da dependência de tecnologia causada no cérebro é o mesmo efeito da dependência da cocaína. Irmãos, eu ouvi uma notícia que eu demorei a acreditar que fosse verdade. Um repórter estava diante de um prédio, e estava corpo de bombeiro, estava polícia militar, só que ele estava falando de uma forma irônica, eu demorei a acreditar até o final da reportagem. Ele estava dizendo assim, 2 crianças ligaram para a polícia militar pedindo socorro, porque a mãe fugiu de casa e deixou um bilhete. Aí quando ele está narrando aquilo ali, aí em certo momento ele vai dizer assim, o primeiro, com 29 anos de idade, sei que um tinha 29, o outro tinha 30 e tantos, eles estavam trancados no quarto por 11 horas, e a mãe saiu, eles não sabiam como é que usava micro-ondas, eles não sabiam nada dentro da casa, eles estavam morrendo, sufocados dentro da casa, ligaram para a polícia, denunciando que a mãe havia abandonado eles. Você pode imaginar isso? Meus irmãos, esse tipo de dependência, esse tipo de obra das trevas, eu não estou dizendo que seu celular é uma obra de Satanás, eu já disse isso, até creio que é uma obra de Deus. Para mim é igual o jardim do Éden, fomos nós que deixamos a serpente entrar, aí Satanás tripudia com a sua vida, tripudia. Aí tem muitas irmãs, não estou falando de vocês aqui não, estou falando de casos que eu conheci, que o esposo nunca elogia, que o esposo ignora, mas de repente ela
foi para a academia, fez amizade com várias pessoas. As pessoas entraram na página social. E um dia o marido pega o celular e vê ela tirando foto dela. Aí vê aqueles elogios. Aí ele foi. Aí chamou ele e falou assim: mas vem cá, esse aqui não é seu colega de trabalho? É. Ele está falando isso para você? Aí a esposa fiquei constrangida. Esse aqui não é o seu personal? Esse aqui não é o fulano de tal? Aí sabe o que ela falou para ele? Pois é, eu estou errada, preciso de ajuda, mas eu encontrei pessoas que me valorizam. E você não me valoriza. O erro é geral aí, viu, irmãos? É erro dele, é erro dela, não tem certo e errado. Você vê o que esse ambiente de mundo cria. Sabe o que acontece? Satanás destrói as famílias. Porque agora as pessoas estão encontrando uma forma de melhorar a sua estima, de melhorar a sua imagem. É isso que eu chamo de narcisismo digital. Você lembra do Narciso lá na mitologia? Então, ele tinha um amor por si próprio, até que um dia ele viu a imagem dele numa água. E sabe o que ele fez? Ele pulou. De tanto paixão que ele tinha por ele, ele morreu afogado. E muitas pessoas estão assim, irmãos, narcisistas. Narcisistas. Lembra, Cantares 4:12, jardim fechado, és tu, amada minha. Não entre na forma do mundo, não entre no esquema do mundo, não deixe o mundo controlar os seus afetos. Você não foi criado para o mundo, você foi criado para a glória de Deus. Jesus morreu por você, foi para isso. Não é para que o mundo pudesse te esgotar. Lembra do texto que lemos sobre Daniel capítulo 7, versículo 25? Que ele vem o anticristo vem para nos esgotar. E é o que está acontecendo. Está acontecendo. Meus irmãos, nossa vida está dentro de um celular. Eu estava numa comunidade no Paraná, e um irmão me contando que ele decidiu tirar o celular da vida dele. Aí ele apagou todas as contas, e começou um processo de desintoxicação, de voltar a ser uma pessoa normal. Aí ele de repente foi renovar a carteira de motorista. A primeira coisa que pediram para ele: você tem e-mail? Ele falou: não. Você tem um aplicativo do Detran? Também não. Eu falei: não, você tem que ter e-mail, tem que ter aplicativo do Detran. Aí ele entendeu que é impossível viver sem celular. É impossível. É uma parte do nosso corpo fora de nós, irmãos. É impossível. Agora, o que você não pode permitir é que esse esquema, porque isso é uma entidade espiritual, que vai tomar o seu tempo. Meus irmãos, um estudioso cristão, ele fez um estudo baseado no tempo que um cristão gasta com o celular e o tempo que ele gasta com a devoção espiritual. A realidade é uma tragédia. Essa pesquisa foi feita com jovens cristãos e jovens casais. É uma tragédia. A diferença é muito grande, irmãos. Esse é o esquema, isso aqui, olha o que Paulo diz. Os que se utilizam do mundo, nós utilizamos. Como se dele não fosse esgotado. Ou você pode utilizar, você pode ter o melhor celular, você pode ter os melhores equipamentos tecnológicos. Não deixe esses equipamentos te esgotar. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe ele roubar os seus afetos. Vamos para uma outra palavra aqui. Porque a aparência, está vendo aqui? Aparência. Essa forma aqui, essa palavra é uma forma de expressão que expressa aquilo que engloba todas as coisas. Aquilo que engloba tudo. Aquilo que afeta os nossos sentidos. Aquilo que afeta o nosso comportamento. Aquilo que afeta os nossos afetos. Essa palavra aqui, a aparência, o texto grego aqui é esquema, é aquilo que afeta todos os nossos sentidos, é aquilo que afeta toda a nossa vontade, todos os nossos afetos. Porque hoje, irmãos, eu digo para vocês, os nossos afetos, muitas vezes, são controlados por essas máquinas.
Eu não sei se já aconteceu com você assim, de você conversar com uma pessoa e dizer assim, eu estou querendo comprar um sapato. Quando você abre a sua página social, está todo tipo de sapato que você poderia comprar. Porque a própria máquina, a própria tecnologia, ela ouve, ela guarda, ela armazena. Entende, irmãos? Então isso é muito sério. Então ele diz assim, porque a aparência do mundo, como eu disse, uma entidade espiritual. Uma entidade espiritual. Vamos colocar um outro texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Porque quando você estuda essa palavra, não vos conformeis, aqui nós vamos buscar o sentido para ela, está nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, o que significa não vos conformar com esse mundo? Significa não nos amoldar às paixões que outrora tínhamos quando estávamos no mundo. Quando você se conforma com o mundo, mesmo sendo um cristão, quando você aceita o padrão do mundo governando os seus afetos, quando você aceita o poder do mundo roubando o seu tempo devocional, você está voltando ao antigo estado no qual você estava antes de conhecer o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Essa palavra aqui, amoldeis, é a mesma palavra conformeis, aqui do versículo 2 de Romanos capítulo 12. Agora veja aqui, irmãos, como esse assunto é sério. Eu preciso mostrar algo para vocês. Ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vossa mente. Vamos estudar isso aqui. Interessante que essa expressão aqui, transformai-vos, ela vem de um vocábulo no texto original que é metamorfoo, que tem a ver com aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 17, que foi a transfiguração do nosso Senhor Jesus. É a mesma palavra ali. Metamorfoo, quando ele foi transfigurado. Mateus capítulo 17, versículo 2. Só para a gente colocar uma luz aqui nessa palavra, que diz assim, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a lã. Interessante que esse texto, sim, exclusivamente fala do nosso Senhor. Então quando ele experimentou essa metamorfose, da onde vem a palavra metamorfose, quando ele experimentou esse metamorfose, o que aconteceu? O seu rosto resplandeceu, as suas vestes se tornaram brancas como a alva lã. Percebe aqui, irmãos, algo muito espiritual, algo extraordinário, algo espiritual. Deixe-me colocar um outro texto, alinhado a esse. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Coloque esse texto aí, anote ele. Diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Amados irmãos e irmãs, se você ler esses dois textos juntos, no primeiro, diz que quando o nosso Senhor foi transfigurado, o seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a lã. Mas nós também, tendo o nosso rosto desvendado, olha o que ele diz, desvendado, contemplando como que por espelho, o que? A glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Deixa eu explicar algo para vocês aqui, irmãos. Nessa frase de glória em glória. As preposições bíblicas, elas são recheadas de grandezas e de riquezas espirituais.
Aqui nós temos duas preposições, de glória, em glória. O texto grego é apo, doxa, eis, doxa. Essas duas preposições, apo e eis, do texto original. A primeira, ela fala da onde algo tem sua origem. E a segunda, fala qual é o alvo dessa origem. Uma tem o seu início e a outra tem o seu alvo. A primeira glória vai nos mostrar algo muito especial. E a segunda glória, algo extremamente especial. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. O que quer dizer isso? Meus irmãos, você precisa entender, escute, por favor. Deixa eu colocar algo para você aqui. Eu vou fazer umas citações rápidas de textos, para explicar só essa frase, de glória em glória, só para você entender o que é a nova criação em Cristo, o que é essa salvação, o que é essa vida cristã. Em primeiro lugar, Efésios 1,4, está assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Pega essa frase. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Vou colocar um texto adicional a este. Jeremias 1,5. Quando Deus chama Jeremias, ele dá uma palavra para ele. E diz: antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te chamei. Eu te nomeei como profeta para as nações. Eu te escolhi antes de ser escolhido por você. Eu já tinha te escolhido. Então junte Efésios 1,4 e Jeremias 1,5. A primeira coisa que você vai perceber, fomos escolhidos em Cristo. Escute bem, muito cuidado. Olha que coisa linda. João capítulo 1, versículo 1, está assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Deixa eu explicar isso para vocês. Porque aqui tem duas doutrinas. A primeira doutrina é chamada de coinerência. Coinerência. O que é isso? Jesus, ele era co-inerente com o Pai. Ele era um com o Pai. Ele era inerente, procedente do Pai para o Pai. Ele era um. Ele disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Coinerente, porque ele tem a mesma natureza, substância eterna do Pai. Co-inerente. Jesus é co-inerente. Mesma natureza, mesma essência, mesma substância, mesma glória. O Filho e o Pai, isso é co-inerente. No princípio era o Verbo. Aí diz o Verbo era Deus, era co-inerência. Aí diz assim, e o Verbo estava com Deus, isto é, coexistência. Ele não era só co-inerente com o Pai, mas ele era eternamente coexistente com o Pai. Agora, isso aqui está muito claro. Deixa eu colocar um ponto. Quando você estuda a história da igreja, você vai encontrar muitas escolas de homens piedosos, que nos ajudaram no passado a entender doutrinas fundamentais da fé cristã, como por exemplo, a doutrina da Trindade, que foi uma das doutrinas mais atacadas, assim como foi a natureza divina do nosso Salvador, a doutrina da Trindade. Mas houve um grupo de pais capadócios, chamado assim, os pais capadócios. Dois deles são muito conhecidos, Gregório de Nissa e o Gregório Naziano. Então eles foram entender como era este como da Trindade, como funcionava a Trindade, como poderia ser essa coexistência, essa coinerência deles. E quando eles começaram a estudar, eles ficaram tão maravilhados com o que eles estavam conhecendo, que eles buscaram uma palavra grega para poder explicar como era esse o como que a Trindade se relacionava. Isto é, a Trindade vivia um relacionamento de afeto tão grande,
que eles entendiam como se um estivesse girando em torno do outro para o outro. E eles chamaram isso de pericorese. O que é pericorese? Peri vem de perímetro e corese é dança. Então eles começaram a imaginar que de repente a Trindade era uma eterna dança de afeto, de amor, de inspiração, de glória. Aí, quando você olha essa frase de Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele. Então, o que eles entendiam? Que o pai e o filho girando nesse relacionamento de glória, o pai olhando para o seu filho, ele desejou ter não apenas um filho, mas ter muitos filhos, que fossem gerados desse filho, e que fossem transformados pelo poder desse filho, e que fossem conformados a esse filho. Aí entra essa frase, assim como nos escolheu nele, é o de glória, de glória. E quando você vai para Efésios 2:10, Paulo vai dizer assim, somos feitura dele, feitura. Essa palavra feitura é uma palavra grega chamada poema, que é a mesma palavra poema em português. Nós somos um poema. Então quando você pega todos esses textos e você começa a olhar para eles, é como se você estivesse diante de uma pintura, de um quadro, de uma pintura que assombra o coração. Nós somos uma poesia de Deus, somos um poema. Mas como foi que Deus teve a inspiração de ter um dia em sua glória muitos filhos conformados a esse filho? Como? Como Deus planejou isso? Ele planejou, Ele começou, Ele vai terminar. E um dia, Ele terá uma família de muitos filhos conformados à imagem do seu filho. Então, meus irmãos, quando você tem tudo isso diante de você, eu tenho, e você tem, e nós temos aqui. Eu creio que todos nós poderíamos dizer, eu tenho 1000 razões para ser um depressivo, bipolar, compulsivo. Eu sou uma pessoa que tem todos os motivos para sofrer de transtorno de ansiedade. Eu creio que cada um poderia dizer isso. Quantas mulheres que estão aqui, esmagadas por sofrimento, por cicatrizes profundas, por abandonos, por abusos. Quantas? Quantas que têm feridas abertas? Quantas? Quantas irmãs aqui, que lá na sua infância você sofreu abuso, foi violentada, foi machucada, foi ferida? Quantos irmãos, quantos homens foram esmagados? Quantas mulheres foram abandonadas pelos seus cônjuges? Quantos homens sofreram isso também? Mas irmãos, nós estamos aqui ouvindo que tudo que nós temos experimentado coopera para o bem, não nosso bem-estar, mas para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que poderia ser uma feiura, se tornou uma feitura, se tornou um poema. Porque a obra de Cristo no Calvário nos resgata, nos tira de todo reino de trevas. Como diz Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no Calvário. Nosso Senhor levou as nossas maldições. Nosso Senhor, Ele foi ferido para curar as nossas feridas. Ele é o curador ferido, que veio para curar nossas feridas. É nele que está o livramento para essa psicose, para essa doença da sua alma, para te libertar da depressão, para te curar, para te levantar, para erguer a sua cabeça, para não deixar você retroceder, não deixar você entrar num poço profundo. É nele que você tem a força que você precisa. E aqui Paulo nos dá um caminho tão simples, irmãos, que é o caminho da devoção. É o caminho de sermos um culto para Deus, um culto com entendimento, uma vida devocional. Aí está o segredo de você viver uma vida que você pode se curar dos traumas emocionais, das feridas da sua alma. Aqui você tem o caminho para salvar o seu casamento que está doente.
porque você vive com um homem, com uma mulher, cheio de feridas. Essas pessoas sempre, de forma oculta, gostam de ficar lembrando e olhando no retrovisor da sua alma. Tire esse retrovisor da sua alma, olhe para frente, porque se você olhar para Cristo, você pode ter a sensação de que um dia você estará com Ele eternamente no reino de glória. Você será parte da noiva do Cordeiro. Você será aquele templo para a habitação eterna do Espírito Santo. É isso que nos aguarda, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor possa nos ajudar nessa hora. Olha o que ele diz, renovação da nossa mente. Já estou bem no final, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E aqui nós já estamos terminando. Quando ele fala aqui da renovação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Filipenses 4, 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, limpe a sua mente. Irmãos, Martinho Lutero, ele fez uma declaração muito conhecida, talvez muitos não sabiam que essa declaração é dele, mas é dele. Ele disse assim, você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, você pode impedir que ele faça ninho. Aqui, muito daquilo que nós temos, irmãos, de doença na nossa mente, é porque a gente deixa o passarinho fazer ninho. Você deixa ele fazer ninho. Você tira os pensamentos puros e coloca os impuros. Você tira os pensamentos verdadeiros e coloca os tóxicos. E esse tipo de pensamento se torna comportamento. E você não percebe. Se alguém diz para você, nossa, hoje vai chover, você diz, eu acho que muita gente ainda vai morrer com essa chuva. Você começa a ficar tóxico. Se alguém diz assim, sabe fulano, está doente, e é grave. Não, é só dor de cabeça. É sempre assim, vendo a coisa do pior jeito possível. Sabe o que é isso? Mente tóxica. Aqui está um grande remédio espiritual, uma maravilhosa exortação. Quando Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, é isso que tem que ocupar o nosso coração. Aí ele vai concluir dizendo, vamos voltar para Romanos 12 para terminar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse experimenteis aqui é um provar prático, para que proveis, para que desfruteis. Por que muitas vezes nós temos perdido o desfrute da vida cristã? Porque nossa mente é moldada pelo mundo, porque o nosso corpo não é um sacrifício, não é um culto aceitável diante de Deus, é um culto moldado pelo mundo, é o mundo que molda a minha forma de viver e de ser, é o mundo. E aí, o que você tem? Uma mente deformada, e não uma mente transformada. O que é uma mente transformada? Filipenses 4, 8, é isso que é uma mente transformada. Aqui o sentido é provar, é experimentar, é conhecer, é desfrutar a vontade de Deus. Se a nossa vida não é um culto, vamos ficar como um barco à deriva. Escute o que eu estou te falando. Se a sua vida não é um culto aceitável, você vai ter uma vida cristã como um barco à deriva. Você não sabe para onde vai. Pode afundar. Nós não podemos, irmãos, brincar com isso. Nossa vida não pode ser um barco à deriva. Nós temos que ter visão celestial, por causa da nossa vocação celestial. Nós não podemos viver a vida cristã à deriva. Ouça esta palavra, meu irmão e minha irmã. Eu quero aqui terminar, e quero orar, pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude cada um de nós. Revise esses textos novamente. Leia eles nessa sequência. Observe cada um deles. Vá aos pés do Senhor e peça ajuda.
Peço ajuda, meu irmão, minha irmã. Não brinque com a sua vida. Não pense que o mundo é o seu aliado. Não. Pode ser tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Mas na verdade, todo este mundo já está debaixo da ira de Deus. Em um momento certo, no tempo de Deus, Ele virá julgar essa terra. E que eu e você não venhamos fazer parte disso, mas que nós sejamos este povo eleito, esse povo exclusivo, esse povo zeloso, esse povo especial, esse povo de boas obras. Meu irmão, minha irmã, permita que essa palavra cure a sua mente, que essa palavra traga cura para a sua alma, que essa palavra te liberte, te ajude, para que você possa viver uma vida cristã, cheia de vigor espiritual, para que você possa ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Toma esta palavra, Senhor, e fale no coração de cada pessoa aqui neste lugar. Toma esta palavra, Senhor, e como uma espada penetra nos nossos corações. Venha curar as nossas deficiências emocionais, as nossas doenças emocionais. Senhor, venha trazer libertação para a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher. Nos ajude, Senhor. Porque nós queremos viver a vida cristã normal e não a vida cristã anormal. Nós queremos viver a vida cristã triunfante e não uma vida degradada, uma vida que não expressa o Senhor, uma vida que está na contramão da Tua palavra e do Teu Evangelho. Abra os nossos olhos, derrama o Teu colírio nos nossos olhos nesta noite, Senhor, para que na Tua luz nós possamos ver a luz, ver a nossa própria condição diante do Senhor. Fale com cada vida neste lugar, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.